Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora fazer a leitura desta lição, é a lição de adultos, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E aí nós vamos fazer uma leitura, nós vamos apenas ler a lição, e hoje é a lição de número 8, 24 de novembro de 2024, que tem como título A Promessa de Paz. Nós temos o texto áureo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. A verdade prática diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. E aí nós temos três leituras, ou três passagens bíblicas que se encontram em Números, capítulo 6, de 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas ações, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 e 11, que diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Nós vamos agora para a introdução da lição. Introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. O primeiro ponto da lição diz assim: a paz no plano de Deus. O primeiro subponto deste primeiro ponto é significado de paz. No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Números capítulo 6, versículo 26. Representando tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Filipenses 4:6. A paz, o segundo subtópico do primeiro ponto diz assim: a paz na bênção sacerdotal. Os versículos de 24 a 26 de número 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e misericórdia, encontra-se a bênção da paz. No versículo 26, o sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. A paz do Senhor. Esse é o terceiro subtópico do primeiro ponto ou primeiro tópico da lição. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características dos Messias, o príncipe da paz. Isaías 9:6. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta
a igreja não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimento em Cristo, o nosso Senhor. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 a 7. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Nós vamos agora para o segundo ponto da lição, que diz assim: a paz ilusória do mundo. O primeiro subponto ou subtópico diz assim: uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra e de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. João capítulo 14, versículo 27. O que Jesus oferece advém da eternidade e, por isso, preenche todas as nossas necessidades, independentemente ou independente das circunstâncias que vivemos. João capítulo 7, versículo 38. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. O segundo subponto, o subtópico do segundo ponto da lição diz assim: a paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras de carne, ou obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Gálatas capítulo 5, dos versículos 29 a 21. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e, logo, se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz, ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Uma falsa paz. Esse é o terceiro subtópico do segundo ponto desta lição. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu, abre aspas, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, desfrutamos de uma verdadeira e duradoura paz. O terceiro ponto desta lição diz assim: a paz que Jesus prometeu. O primeiro subtópico, o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. João capítulo 14, versículo 27. Que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Mateus capítulo 10, versículo 12 e 13. O segundo subtópico do terceiro ponto desta lição diz assim: uma promessa redentora. Em Gênesis
A paz foi transformada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Romanos 5, 1. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez a igreja. Efésios capítulo 2, dos versículos 14 e 15. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos aqueles que nele creem. Essa paz estará conosco. Filipenses capítulo 4, o versículo 9. Dominará os nossos corações. Colossenses 3, versículo 15. E como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade. Mateus capítulo 5, versículo 9. O terceiro subtópico desse terceiro ponto da nossa lição diz assim: uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, e assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Atos capítulo 12, dos versículos 5 a 7. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que a minha paz, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Mesmo diante de aflições e luta, podemos confiar no Senhor Jesus e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Nós vamos agora para a conclusão desta lição. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentos, contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Que Deus em Cristo, querido, nos abençoe, tá bom? E tenha uma ótima leitura e acompanhe conosco esta lição. Até a próxima. A paz do Senhor a todos.